Bom dia, irmãos, bom dia, queridos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola de discípulos. E hoje, 27 de fevereiro de 2022, nós estamos estudando o livro Jesus, Aquele que Cura, de E.W. Kenyon. E hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que tem por título A Vida Abundante ou A Vida Plena. Amém? Então, nós vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu me consagro a Ti nesta hora. Quero ser um canal para levar a Tua palavra para os meus irmãos e todos aqueles que vão ouvir essa aula, Pai, possam ser tocados pelo Espírito da palavra, o Espírito de Deus, que é o autor da palavra. Então, Pai, eu me coloco à disposição do Teu Espírito para ser um instrumento na vida das pessoas que vão ouvir esta lição de hoje. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos abrir a palavra em João 10, versículo 10. É o versículo da visão da nossa igreja, né? A vida plena. Então, João 10, 10 são palavras de Jesus. Ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, tem outras versões que falam: eu vim para que vocês tenham vida e uma vida plena. E plena, abundância, significa completa, nada faltando. Aliás, abundante é sobrando, né? Então, falta de nada nós temos quando nós estamos em Cristo. Amém? Então, o cristianismo, ele não é uma religião, como tantas outras existem no mundo. O cristianismo, ele é uma realidade de vida. Então, há muitos anos atrás, eu orava todas as manhãs numa consagração que tinha na igreja. E eu pedia para Deus: eu quero realidade de Deus na minha vida. Porque até então, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, né, eu não tinha experimentado a realidade de Deus funcionando na minha vida. E, um dado momento, quando nós conhecemos a palavra da fé, quando a gente entendeu que a palavra de Deus funciona, se ela for entendida, se ela for recebida por revelação no nosso espírito, e a gente começar a caminhar sobre ela, aí a gente vai ter realidade de Deus na nossa vida. Então, o cristianismo é uma realidade de vida. É a palavra se tornando real na nossa vida, se tornando vida na nossa vida. E aí, então, nós vamos viver cada dia um milagre, todos os dias milagres, milagres de Deus acontecendo na nossa vida, amém? Então, esse versículo, né, Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos uma vida plena. Então, é essa abundância de vida, essa plenitude de vida que vai produzir cura na nossa vida, vai produzir força, vai produzir energia. Para a gente realmente ter plenitude na nossa vida, nós precisamos, né, dessa abundância de vida. É a vida de Deus dentro de nós, a vida de Deus fluindo de dentro para fora, transformando a nossa vida de dentro para fora e refletindo no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Amém? Então, vamos ler 1 Pedro 5, 7. Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, na mente de Deus, todas as nossas preocupações já chegaram ao fim.
Por isso que tem um versículo lá em Mateus que fala que não é para a gente andar ansioso, preocupado por coisa alguma, lá em Mateus 6, né? Porque na mente de Deus não é mais para a gente ter preocupação, medo ou dúvida. Porque a gente deve lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Por causa desse cuidado, por causa do favor dele, da graça dele na nossa vida, nós não precisamos andar preocupados, nem com medo, nem ter dúvida. Porque quando nós temos esse conhecimento revelado de quem Deus é, de quem nós somos em Cristo, o que nós podemos, o que nós temos em Cristo, então a gente não vai andar preocupado. A gente vai confiar, a gente vai descansar no cuidado do nosso Pai com a gente. Amém? Então a obra do adversário, ela foi destruída por Jesus. Lá na cruz do Calvário, Jesus destruiu as obras do diabo. E nós também, né, fomos chamados para fazer isso, agora como corpo de Cristo. Amém? Então lá em Êxodo 23... Êxodo 23, do 25 ao 26. 25 a 26. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Essa promessa foi feita, né? Foi dada aos israelitas, né? Na primeira aliança, na antiga aliança. Mas ela pode se tornar uma realidade hoje viva para nós. Amém? Porque o que a gente tem que fazer? Adorar o Senhor e Ele vai abençoar o pão e a água, nosso pão e nossa água. Ele vai tirar as enfermidades do nosso meio. E na nossa terra, na nossa vida, não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Então, são promessas de Deus para os israelitas e que podem se tornar realidade para nós, que hoje nos tornamos filhos de Deus em Cristo. Então, lá em Filipenses 4,19, diz que o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades, segundo suas riquezas reveladas em Cristo Jesus. Então, toda a riqueza que foi revelada através da obra redentora de Jesus lá na cruz, são essas riquezas que vão suprir as nossas necessidades. E nós não temos só necessidades físicas, materiais, nós temos necessidades emocionais, sentimentais, necessidades espirituais. Então, em todas as áreas da nossa vida, do nosso ser, nós podemos ser supridos por essas riquezas reveladas em Cristo Jesus, na obra da redenção. Amém? E lá em Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todos esses versículos que nós estamos lendo está nos mostrando que nós podemos ter uma vida plena, nós podemos ter plenitude de vida, andando em Cristo, andando segundo a palavra de Deus, né? Então, Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas. Então, se eu posso todas as coisas, nada é impossível para mim. Nada é impossível para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Então, em Filipenses 4,11, o apóstolo Paulo diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, em qualquer estado em que me encontre, a ficar bem independente das circunstâncias. Eu achei essa versão, assim, de uma revelação para nós. É a tradução do século 20. Então, presta atenção. Ele fala que, um versículo antes, que ele aprendeu a viver, né, contente em toda e qualquer situação. E nessa versão diz assim: não digo isso como por necessidade,
porque já aprendi, em qualquer estado em que me encontre, a ficar bem independente das circunstâncias. Em qualquer estado que nós nos encontramos, nós podemos ficar bem independente das circunstâncias. Nós podemos confiar que o nosso Pai, o nosso Deus, a quem nós pertencemos, o Deus a quem nós servimos, é que está cuidando de nós. Então, a gente pode viver assim, bem independente das circunstâncias, não colocando os nossos olhos, não dando tanta importância para o que está acontecendo ao nosso redor, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para o nosso Pai, que cuida de nós, cada detalhe da nossa vida. Então, nós podemos viver no sobrenatural como vencedores em Cristo. Podemos viver aqui na terra como vencedores, não olhando para as circunstâncias, porque elas são passageiras, elas vão passar. Existem coisas na nossa vida que nós estamos passando por elas não vão permanecer, amém? Então, lá em Romanos 8, vamos abrir Romanos 8, a partir do versículo 37. Romanos 8, 37. O título desse capítulo de Romanos é A Vida no Espírito. Você lê Romanos 8 todo, você vai ter uma lição de vida no Espírito. Né? Para a gente ser vitorioso em Cristo, nós precisamos andar no Espírito. Para que a gente receba tudo que Deus já liberou para nós nas regiões celestiais. Né? E essas coisas nós alcançamos pelo Espírito, pela fé. Amém? Romanos 8, 37 diz assim: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós estamos apegados nesse amor, esse amor que habita dentro de nós, por causa do fruto do Espírito, amém? O fruto do Espírito é amor. E por causa do amor, a gente tem todas as outras qualidades do fruto. Amém? A alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade, paciência. Todas essas qualidades do fruto, elas derivam do amor. Elas provêm do amor. Então, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o amor habita dentro de nós, por causa do fruto. Amém? Então, em Romanos 8, 32, tá, diz assim, Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso tudo fala de abundância, todas as coisas, nada faltando. Amém? Então essa é a nossa vitória. Esse é o nosso lugar de vitoriosos, andando sobre esta palavra, nos posicionando nela. É a nossa posição de vitória, é quando a gente se posiciona na palavra. Então a gente não precisa andar doente, porque nós somos o corpo de Cristo. Em Cristo não existe doença. Como eu sou parte do corpo, então eu não tenho doença. Amém? E aí, a palavra, ela deve ser uma realidade na vida dos filhos de Deus. Então, o papel dos filhos de Deus hoje é destruir as obras do diabo nos corpos, nas mentes e nos espíritos dos homens. É uma obra para ser feita pelo corpo de Cristo, pela igreja, por nós. Amém? Nós precisamos de saúde física,
saúde emocional. Nós precisamos estar firmados na palavra, fortes no espírito. O que fortalece o nosso espírito é a gente alimentá-lo com a palavra de Deus. E quando nós andamos assim, é que nós estamos capacitados para destruir as obras do diabo. Amém? Então nós precisamos fazer essa obra na vida dos homens que ainda não conhecem Jesus, que ainda não entregaram as suas vidas, não se tornaram filhos de Deus. Nós devemos levar essa mensagem de salvação, de libertação, de cura, de restauração de vidas. Pessoas estão sofrendo e nós somos a resposta para esse sofrimento. E isso faz parte da nossa plenitude de vida, da nossa vida em abundância. Nós temos tanto que nós podemos dividir com as pessoas que andam perto de nós. Amém? Então, existem diversos métodos de cura. A gente sabe, a medicina, né? Existem muitos métodos de cura, mas aquele método que se destaca na mente do Espírito Santo é o de Isaías 53, de 4 a 6. Vamos abrir. Isaías 53, de 4 a 6. Irmãos, não é pecado a gente procurar um médico, a gente fazer exames regulares para saber como está a nossa saúde, se o nosso corpo está funcionando bem, se nós precisamos fazer alguma alteração na nossa alimentação, no nosso estilo de vida. Isso não é pecado, é uma coisa muito séria que nós devemos levar a sério, cuidado com o nosso corpo, né? Mas na mente do Espírito Santo, o melhor método de cura é o que Jesus conquistou lá na cruz para nós, né? Isaías 53, de 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Isso já aconteceu. Lá na cruz do Calvário, a nossa cura já foi providenciada. Então, é claro que hoje, né, nós temos muitos recursos na medicina. Não é pecado a gente tomar um remédio para determinada coisa. Mas existem momentos que é só Jesus. Existem curas que serão milagrosas, coisas que são impossíveis para os médicos, para os remédios, para os homens. Só um milagre de Deus vai curar aquela enfermidade ou vai libertar aquela pessoa. Amém? Então, esse é o modelo de Deus, é o modelo da palavra para a gente receber a cura de uma coisa simples até uma coisa mais grave. Amém? Então, não há condenação para quem está procurando um médico, para quem está tomando um remédio, né? Mas a nossa dependência, em primeiro lugar, deve ser de Deus. Amém? Se você precisar fazer uma cirurgia, ore, peça a direção do Espírito para você escolher o médico, escolher o hospital, saber o momento certo de fazer aquela cirurgia. Amém? Se não for algo de emergência. Mas ele vai nos guiar. Ele vai nos levar à melhor pessoa, para a gente não cair nas mãos de pessoas que vão nos maltratar ou que não vão nos tratar da maneira correta, né? E nós, como filhos de Deus, nós vamos receber o melhor quando nós pedimos para Deus. Ele quer o melhor para nós. Amém? Então, como nós já vimos em aulas anteriores, né? O pecado e a doença constituem uma só coisa na mente de Deus. Na mente do nosso Pai, pecado e doença são a mesma coisa. Por quê? O que aconteceu? Né? Aqui diz que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas feridas fomos sarados. Naquele momento ali aconteceu a redenção do pecado, da doença. Amém?
o que Jesus nos libertou disso. Então, Deus, ele é contra tudo que atinge o homem e que prejudica o homem. Tudo que nos atinge, tudo que nos prejudica, Deus é contra, não é? O pecado nos prejudica, a doença nos prejudica, Deus é contra. A doença atinge o homem e o pecado atinge o homem. Deus colocou a doença e o pecado sobre Jesus ali na cruz do Calvário, né? Aqui no versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Então, quando Deus declara na palavra que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, isso significa a nossa liberdade da doença. Amém? Nós somos livres da doença. E se nós tivermos isso bem gravado na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, a gente não vai andar com medo, porque o medo atrai tormento. A palavra fala isso. O medo atrai tormento. Se eu ando com medo, eu ando atormentada, fatalmente eu vou ficar doente. Então, por isso nós não devemos nos sentir presos a nada. Nós somos livres das doenças, amém? Então, essa é a nossa plena quitação. A palavra diz que Jesus quitou o nosso débito, amém? Ele pagou a conta para que a gente ficasse quite com Deus, está quitada a nossa dívida, amém? Então, essa é a nossa plena quitação para uma vida sem enfermidade e sem pecado. Eu posso viver sem pecado? Posso. Se eu vigiar e orar, se eu andar segundo a palavra de Deus, o pecado vai se tornar um acidente na minha vida. Eu não vou andar na prática do pecado. Amém? Então, a gente pode andar nessa vida sem enfermidade, sem pecado, porque o pecado e a doença não têm mais domínio sobre nós. Mas nós temos autoridade espiritual sobre as doenças, sobre o pecado. Amém? Então, a gente precisa tomar posse do que nos pertence como filhos e filhas de Deus. Vamos ler Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Como o pecado e doença estão no mesmo pacote da redenção, a doença também não vai ter domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Temos graça de Deus para andarmos nessa vida sem pecar. Existe uma graça que é um favor imerecido, que nós temos da parte de Deus, para a gente não pecar. Amém? Então nós podemos clamar por isso e Deus vai nos atender. Amém? Quando Jesus está em nós, a nossa vida se torna plena, completa, nada faltando, iluminada, transformada, porque nós andamos na luz da palavra. E nós somos transformados todos os dias, de glória em glória. Cada dia a glória de Deus se manifesta maior, né? E a graça de Deus se mostra para nós salvadora, transformadora. A cada dia nós podemos ser uma pessoa melhor a cada dia, amém? Então, quando Jesus ele se torna a razão da nossa existência, é que a gente vai descobrir como viver em plenitude. Jesus é a razão da minha vida, né? Ele é a razão da minha existência. Ele é o motivo da nossa vida, né? Porque ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Amém? Então, nunca foi valorizado tanto a saúde como nos últimos 3 anos que a gente tem vivido, né? A saúde está sendo o fato mais divulgado, mais comentado, mais ansiado pelas pessoas. É ter saúde. Porque estamos experimentando um momento em que a doença invadiu o planeta. Uma doença devastadora, não é? E que, além das outras que já existem,
ela apareceu causando medo, causando ansiedade, né? Mas a gente sabe, né, que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou, Jesus e nosso Pai e o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Amém? Então, quando Jesus ele se torna a razão da nossa vida, a gente não vai ter medo. A gente vai descobrir, então, como viver essa plenitude da vida dele dentro de nós. Não vamos ter medo. Não vamos andar apavorados por causa de más notícias. Nós vamos acalmar o nosso ser, a nossa alma, né? A gente vai dizer para ela, fica quieta, confia em Deus, pois ainda o louvarei, não é? Muitos mesmo que tenham passado pela enfermidade, mas estão, né, recebendo cura, aqueles que têm, né, essa confiança em Deus, que estão andando na prática da palavra, estão recebendo cura. E muitas coisas nós não vamos poder explicar, o que aconteceu com muitos irmãos mesmo, né? E não cabe a nós julgar, nem condenar, nem explicar o que aconteceu com as pessoas. Nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus, termos as nossas experiências com Deus e daquilo que nós já temos, fazer transbordar para ajudar outras pessoas perto de nós, destruir a obra do diabo, orar pelas pessoas que estão enfermas, orar com aquela certeza que eu tenho autoridade sobre a doença, eu posso falar, sai, solta essa vida agora, em nome de Jesus. Amém? Em 1 João 1,7, João 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Existe sempre condições para que a gente viva uma vida plena. Tem condições na palavra, existem princípios a serem obedecidos. E quando nós obedecemos os princípios, nós vamos colher o resultado deles, da obediência deles, né? Então, se é uma condição, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se eu estou andando na luz da palavra, eu vou ter comunhão com as pessoas que eu convivo. Porque eu vou ser uma pessoa que perdoa, que pede perdão, eu vou ser uma pessoa humilde, eu vou saber lidar com as outras pessoas, eu vou saber respeitar o espaço das pessoas ao meu redor, eu vou arrumar menos encrenca na minha vida. Eu vou ter uma vida tranquila, porque eu estou andando na luz, como Jesus está na luz, eu vou mantendo comunhão com as pessoas, porque existe um espírito que causa doenças físicas, emocionais, que é o espírito da contenda. Porque Deus não age no meio de contenda. Então, se você não quer afastar Deus da sua vida, das situações que você está vivendo, se afaste da contenda. Seja uma pessoa pacífica. Seja uma pessoa mansa, humilde, exerça o domínio próprio. Amém? Porque você vai manter comunhão com as outras pessoas. E o sangue de Jesus, Filho de Deus, vai nos purificar de todo o pecado. E lá em 1 João 2:1, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos um advogado junto ao Pai, que vai nos ajudar, vai entrar intercedendo por nós junto ao Pai. Ainda que a gente erre, que a gente peque, né? Aqui, João está falando, ele está escrevendo todas as instruções para que a gente não peque. Mas se alguém pecar, vocês estão vendo que é se alguém pecar. Então, o pecado ele vai ser algo esporádico, acidental. Às vezes, sem perceber, a pessoa pisou na bola, errou. Né? Nós fazemos isso quase todos os dias. Então, lembre, você não vai viver em condenação. Você vai se arrepender, pedir perdão e
nós temos esse advogado que vai nos defender diante do Pai. E aí vamos voltar lá em 1 João 1, no versículo 9, que vai nos trazer, né, essa solução. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é arrepender, confessar e crer que nós já recebemos o perdão e fomos purificados dessa injustiça que às vezes nós cometemos, não é? Então o diabo, ele não tem o direito de colocar doenças sobre nós, não é? Porque elas foram colocadas sobre Jesus. Então, quando você perceber um sintoma ou você receber o resultado de um exame, você vai olhar para aquele exame, você vai dizer para o diabo: você não tem o direito de colocar essa doença em mim, porque Deus, o Pai, já colocou essa doença sobre Jesus. Então é ilegal você colocar essa doença sobre mim, no meu corpo. Então vai saindo agora, em nome de Jesus. Eu rejeito e eu tomo posse da obra redentora de Jesus na cruz pela minha vida. E eu recebo a cura agora. E aí você vai experimentar uma paz que excede todo entendimento, que ainda que você tenha que enfrentar aquilo, um tratamento ou um momento difícil de tomar remédio ou alguma coisa que você vai ter que mudar na sua vida, mas você vai fazer tudo com aquela certeza: eu já estou curado, porque essa doença é ilegal sobre mim, porque Deus já colocou essa doença sobre Jesus, não é minha. Amém? A gente pode ficar tão livre das doenças como a gente fica livre dos maus hábitos. Sabe que um mau hábito, ele prejudica a nossa vida. E, às vezes, a gente tem hábito de doença. O hábito da doença é como qualquer outro hábito impuro. Tem gente que não consegue viver sem estar com alguma doença. Ela arruma se ela não tiver. Ela inventa uma. Então, a gente precisa perder esse hábito da doença. E tá manifestando o tempo todo a nossa alegria de viver, sabe? Manifestando a presença de Deus na nossa vida e cuidando da nossa saúde da melhor maneira, né? E crendo. Jesus já colocou, o Pai já colocou a doença sobre Jesus, então ela não pode estar sobre mim. Ela vai sair do meu corpo em nome de Jesus. Grava isso hoje. Amém? Então, esse hábito de ter doença, de falar de doença, de alimentar aquela tristeza e tá falando, tem pessoas que só falam de doença. É um hábito, né? Então, esse hábito é igual a qualquer outro hábito impuro. O hábito de prostituir, o hábito de fofocar, o hábito de roubar, né? Então, lá em Romanos 8, 11... Romanos 8, versículo 11, diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, essa palavra hábito, ela vem da palavra, da raiz, né, dela, é habita, habitação. Amém? O hábito. Então, hábitos vão refletir quem habita em nós. Quem habita em nós? Olha quantas vezes é usado esse termo. Se em vocês habita, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, os nossos hábitos vão ser os hábitos do Espírito, o hábito de quem habita em nós. E os hábitos do Espírito é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio, paciência. Amém? Então, esses vão ser os nossos hábitos. Andar em amor, sermos alegres, manifestar essa alegria do Espírito que habita dentro de nós. Amém? Nós vamos ter o hábito de sermos mansos, de dominar, saber dominar, botar freio na nossa carne. Amém? A gente vai ser bom, a gente vai ser benigno, nós vamos ser fiéis, nós vamos ser pacientes. Então, tudo isso são os hábitos que vão refletir quem habita dentro de nós. O meu comportamento no meu dia a dia vai refletir quem habita dentro de mim. Se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai vivificar o seu corpo mortal, o meu corpo mortal. Então, quando eu tenho essa consciência que eu sou a habitação do Espírito, eu sou o templo do Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Então, eu creio que esse Espírito que habita dentro de mim está vivificando o meu corpo mortal. Eu faço um exercício de ficar meditando, né, e vendo pela fé o Espírito Santo destruindo células ruins dentro de mim, dentro do meu corpo. Eu experimento isso, eu falo, Espírito de Deus vai destruindo as células que estão inflamadas, as células ruins que estão causando algum dano no meu corpo. Sabe que você vai fazer esse exercício de fé e você vai experimentando, você se sentindo melhor, porque ele está vivificando o seu corpo mortal. Amém? Então há provisão para a cura perfeita. Existe essa provisão. Ela foi feita lá na cruz, quando Jesus derramou o sangue dele. Quando ele foi moído ali pelas nossas transgressões e pelas nossas enfermidades. Amém? Então existe essa provisão para a cura perfeita. Nenhum de nós precisa sofrer na mão do inimigo. Se o inimigo está te fazendo sofrer, está te oprimindo, está te escravizando, você precisa reagir. Você precisa se levantar por dentro. Se levante em posição de alegria. Sabe, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo. E essa expressão ter bom ânimo significa, nos originais gregos, se levantar em posição de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí nós vamos nos fortalecendo e vamos nos levantando por dentro e vamos dando ordem para o inimigo soltar a nossa vida. Não fique sofrendo, não deixe o inimigo te fazer sofrer. Amém? Porque a sua libertação está na obra redentora de Jesus. Você já foi liberto do poder do inimigo. Não aceite que ele venha te fazer sofrer. Não sofra pela mão do inimigo. Amém? Então você está recebendo essa palavra hoje. É uma palavra que veio para nos libertar, para nos ajudar a vencer mesmo essas opressões malignas. E eu quero orar por você, porque eu creio que grandes milagres estão para acontecer, grandes coisas estão por vir nas nossas vidas, por causa da consciência que nós estamos tendo da presença de Deus em nós, daquele que habita dentro de nós, o Espírito Santo, e de como nós somos amados pelo nosso Pai. E esse amor que cuida, que restaura, que transforma, que cura, não é? Esse amor, ele está agindo na nossa vida. E se você tem alguém que você deseja que essa pessoa receba essa revelação, essa palavra, manda o vídeo da Escola de Discípulos. Nós temos já, com essa aula, 14 aulas falando sobre Jesus, aquele que cura. Então, mande para as pessoas que você conhece, que estão precisando dessa revelação, para que elas recebam a libertação, recebam a cura, andem na liberdade do Espírito, andem livres do pecado, livres das doenças. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos expostos à Tua palavra. Cremos, Pai,
que a tua palavra transforma as nossas vidas. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós recebemos agora dessa luz que vai cada dia mais, Pai, nos guiar a toda a verdade. Que nós venhamos ter essa vida plena, experimentar essa plenitude de vida em Cristo, por causa do nosso Pai, né, que garantiu isso para nós na obra da redenção, através de Jesus. E ainda nos deu o Espírito para habitar dentro de nós. E agora, por causa dessa pessoa que habita dentro de nós, nós podemos ter os mesmos hábitos que Ele, né? E podemos andar na liberdade. Essa vida com alegria, com saúde, com paz, com segurança, porque nós temos alguém que cuida de nós. Muito obrigada, Pai, por todas essas revelações que nós temos vivido e que tem nos feito viver essa plenitude de vida que o Senhor preparou para nós na cruz. Amém? Muito obrigada, Pai, por esse tempo, por todas as pessoas que estão ouvindo agora, durante a escola, e que vão ouvir, né, pela plataforma do YouTube. E eu creio, né, que essa palavra ainda vai libertar muitas pessoas e vão ser curadas. Multidões estão sendo curadas por causa da revelação da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Hoje, às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração presencial e online através das plataformas do Instagram e do YouTube. Amém? Se você está bem, você não tem nenhuma dificuldade, venha para a igreja. Venha aqui para você ter aquele tempo de comunhão com os irmãos, né? Na hora do culto, na hora do louvor, da adoração, das orações, da palavra sendo ministrada, na comunhão, na unidade aqui, Deus ordena bênção sobre as nossas vidas. Mas se você não está em condições de vir, você vai assistir de casa, você vai receber também. Amém? Você vai receber de tudo aquilo que o Senhor vai derramar amanhã, né? Hoje, no momento do culto. Amém? Hoje, às 18 horas. Esperamos vocês. Um abraço.